Olá, do Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre xenofobia, que significa aversão, antipatia a estrangeiros. Em Portugal, brasileiros alunos do curso de Direito acabaram sendo vítimas de um episódio de xenofobia dentro da Universidade de Lisboa. O número de casos de racismo e repulsa a estrangeiros atingiu um recorde histórico naquele país. Veja na reportagem. Na caixa de madeira com pedras dentro, a frase diz: grátis se for para atirar a um Zuca, que passou à frente no mestrado. A caixa ficou em exposição na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal. E Zuca é a referência aos brasileiros que estudam lá. Contra as pedras, os brasileiros revidaram com flores e fizeram um protesto pacífico com cartazes de não à xenofobia. A Universidade de Lisboa abriu um processo disciplinar para apurar a xenofobia. O número de denúncias de racismo e xenofobia em Portugal atingiu recorde histórico, segundo dados da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. E os brasileiros foram os que mais se queixaram de atos xenófobos. Depois que a Lei de Combate à Discriminação entrou em vigor no país, foram registradas 207 denúncias entre 2017 e 2018 e superando o ano anterior. A maior parte dos casos é referente à discriminação racial ou étnica, 38%. Em seguida, vem a discriminação pela nacionalidade, 22,3%, e pela cor da pele, 21,8%. Pouco mais de 10% do total de queixas são registradas como nacionalidade brasileira. Em Portugal, a multa por discriminação é de R$ 8.500, cerca de R$40 mil. Para debater o assunto, convidamos Saul Tourinho, professor de Direito Constitucional, e Álvaro Castelo Branco, professor de Direito Internacional. Obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. Obrigado. Uma coisa curiosa, nós sempre tivemos um grau de parentesco com os portugueses. Como é que se explica esse sentimento em relação aos brasileiros lá? Olha, eu acho que a ideia da xenofobia toca algumas questões sociais e se nós atentarmos para o VT que anunciou aqui o nosso bate-papo, você vai ver que é feita uma menção ao ingresso de brasileiros, passando à frente de alunos portugueses. No mestrado. No né? mestrado. Sim. Então, a partir do momento em que o brasileiro está lá, agora não mais como turista, não mais de passagem, não mais para fazer compras ou tomar um vinho e voltar para casa, mas para ocupar espaços, competir, espaços intelectualizados. Estamos falando no mestrado em Direito. E nessa competição ele começa a se sair melhor, a rivalidade, a competição descamba para determinados atos, ao meu juízo, de certa covardia. Quando se deslegitima a vitória do outro, quando se diga, olha, o brasileiro está passando aqui, mas ele está passando porque tem alguma coisa aqui. É uma pedra dessa, jogue nele para ver se assim a gente continua ocupando as posições que sempre ocupamos. O drama aumenta porque foi dentro de uma escola de direito, uma universidade clássica de Portugal. E vários colegas meus frequentaram a universidade, não é? Fizeram curso de mestrado, curso de doutorado. Nessa mesma universidade? Nessa mesma universidade, uma universidade bem famosa que tem conexões muito fortes com o Brasil, obviamente, por ser uma universidade portuguesa, não é? Então, é algo que nos chama mais atenção, ser justamente no curso de Direito, onde se presume que os alunos estudam as disciplinas relacionadas aos direitos humanos, ao próprio direito constitucional, sabem, inclusive, da lei de xenofobia, que foi aprovada recentemente em Portugal, inclusive quais as sanções cabíveis. Então, realmente, eu concordo com o professor Saul, é algo triste e eu acho que advém aí do ingresso dessas pessoas no mercado português, no acadêmico. Então, eu acho que eles são vistos como uma ameaça. Isso aí potencializou essas ofensas. Aí vem também uma questão que supostamente atenuaria o ato, e os grupos que organizaram esse suposto protesto, né, ofensivo, esse grupo assume que foi uma piada. Foi uma piada que partiu de um grupo de humoristas. Agora, como é que você analisa isso? Você achou engraçado? Não? Olha, Bob, eu não achei graça da piada, e professor Álvaro, nós temos essa mania de logo na sequência de um insulto,
quando nós percebemos que machucamos a pessoa, aí nós tentamos emendar dizendo, foi só uma brincadeira. É um carrinho com os dois pés, não, fui na bola, linguagem do futebol. Exatamente, né? Olha, não existe isso. Nós estamos aqui numa instituição de ensino superior que há de ser cosmopolita, que há de receber todos, não só brasileiros, mas como outras pessoas de outros países. Aberto. Né? Aberto, e que não há espaço para determinadas brincadeiras, notadamente as brincadeiras públicas. Nós não estamos falando que um grupo de colegas, num ato de intimidade, fez troça entre amigos, num bar, bebendo alguma coisa depois de uma aula. Né? É diferente, algo ostensivo, exposto. Todos que passavam viam aquilo. Eu não estava lá, mas eu me colocando na posição de alguém que entra na universidade para assistir uma aula e vê aquilo, eu me sinto constrangido, de certa forma até humilhado. Você tinha alguns colegas lá? Sim, ainda tenho, mas não. Eu fiquei sabendo das notícias pelas pelas redes sociais. Sim. Né? E como que eles reagiram? Olha, todo mundo ficou extremamente decepcionado e pegando um gancho na fala do professor, eu acho que não foi só uma brincadeira. A piada dizia tacar pedra, né? Então você tinha aí realmente um ato de agressão. Né? Tacar uma pedra é diferente de você fazer uma piada como nós fazemos com os portugueses. Né? De certa forma, a gente faz piadas com portugueses, mas em razão da literalidade, da interpretação, que é comum também, todo mundo que vai em Portugal, a gente brinca com como eles são literais, não é? Então, linguisticamente falando. Exatamente. E é uma explicação, né? Sim, é um país pequeno, o idioma se manteve numa restrição de 9, 10 milhões de habitantes e nós somos 200 e tantos milhões. Então, por exemplo, neste caso, você vê claramente que você pode enquadrar como uma piada, como uma sátira, não é? Mas a partir do momento que você incita algo que pode virar uma violência, aí já é algo muito mais complicado. Inclusive porque o apedrejamento, ele nos remete ao Velho Testamento, a uma punição muito grave, né? Ofensas a Deus, é uma coisa muito... tem um peso ali, né? O simbolismo. O simbolismo realmente forte ali. Bem, a faculdade instaurou um inquérito administrativo para apurar o que aconteceu. Você acha que vai dar alguma coisa essa investigação? Eu espero que sim, e por vários motivos, né? Primeiro porque Portugal tem leis rígidas contra a xenofobia, né? É um país europeu, onde existe também uma preocupação institucional com a xenofobia. Foi um caso que deu uma repercussão muito grande no Brasil e em Portugal, né? E aí a gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu nas últimas eleições presidenciais aqui no Brasil, onde um rapaz de São Paulo, ele fez uma filmagem, gravou no seu celular ofensas racistas e ele disseminou esse vídeo pelo WhatsApp. Isso aí acabou tomando uma proporção muito grande, viralizou. A universidade que ele estudava em São Paulo abriu um procedimento de expulsão. O conselho da faculdade acabou decidindo pela expulsão do aluno. Ele conseguiu reverter a expulsão no judiciário. O judiciário apontou que foram desrespeitados alguns procedimentos administrativos e, posteriormente, a faculdade ela fez novamente o processo de expulsão e o aluno acabou sendo expulso. Né? Isso demonstra que as instituições elas devem, inclusive, fazer esse tipo de procedimento para servir como exemplo. Até porque é uma área onde se deve educar pessoas. Exatamente. Né? Então, tem que ser um rigor. A multa lá em Portugal é de 8.500 euros para uma infração dessa de xenofobia e racismo? Isso. Como o professor Álvaro bem lembrou, nós tivemos agora a aprovação em 2017 da lei que introduz essa temática da xenofobia no quadro jurídico português e traz uma multa de mais de 8.000 euros e uma multa que tem essa intenção de pesar no bolso, desincentivar o ofensor. E acho que mais do que isso, especialmente em ambientes educativos, como é a universidade, pode acontecer nas escolas, em outros ambientes, acho que até mais do que a punição, a conscientização. Educação mesmo. A educação, Bob, que as pessoas não fiquem odiando os brasileiros em silêncio, porque também não resolve. Que se crie uma atmosfera de inclusão, uma atmosfera que se reconheça Portugal como um país europeu aberto ao mundo, incluindo os brasileiros, e que a partir daí vire-se essa página, que as pessoas possam conviver harmonicamente, tendo diferenças pequenas, normais, naturais de uma vida cotidiana,
mas que não se vejam diante de questões mais graves, como alugar um imóvel e ver que você não consegue jamais alugar um imóvel quando você diz que é brasileiro, ou entrar num restaurante, sair de uma padaria e perceber que o atendimento com você muda a partir do momento que você começa a falar. Isso tem acontecido lá? Tem acontecido, tanto que tem previsão legal. A lei traz esse detalhe. Essas hipóteses. Por quê? Fruto da escalada de novas denúncias. Nós vimos aqui que no intervalo entre 2017 e 2018, nós tivemos um incremento de queixas de 100 e tantos %. No total de denúncias, nesse período, só para refrescar, foram 207 denúncias. Muita coisa, porque nós tivemos um quadro anterior de 40 e poucos denúncias. Claro, quando tem a lei, quando tem um órgão responsável por apurar, as pessoas se sentem mais à vontade para denunciar também. Claro que tem isso. Mas, de qualquer forma, o importante daí eu dizer, para além da punição, é se estabelecer um novo marco de convivência harmônica de um país europeu respeitável que deve se abrir para o mundo. Você acha que é possível ensinar tolerância, alteridade na universidade? Sim, eu acho que é possível. Né? Aliás, eu acho que talvez a universidade seja o local onde deve se iniciar esse processo. Né? A questão do Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal. Um caso como esse, pode abalar esse tratado? Não, eu acho que o tratado ele visa outras finalidades, né? Não responda agora. Responda no segundo bloco e a gente volta daqui a pouquinho. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje falamos sobre xenofobia na Europa e no mundo. Estava comentando sobre o Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal. Um caso como esse de xenofobia ou uma piada de mau gosto, ainda está sob investigação, pode abalar o Tratado de Amizade? Eu entendo que o tratado ele tem outros propósitos. Né? O tratado especificamente tem uma seção que trata sobre dispensa de vistos, sobre um acesso mais fácil através de passaportes diplomáticos, oficiais. Ele reduz o prazo para que um brasileiro possa exercer direitos políticos em Portugal. Ele prevê situações onde cargos acessíveis a portugueses possam ser acessíveis também a brasileiro. Então, eu acho que o tratado, ele talvez fortaleça, ele encoraja o brasileiro a procurar os órgãos responsáveis para processar, para investigar essas ofensas. Né? Então, eu acho que o problema não é necessariamente no Tratado de Reciprocidade, no Tratado da Amizade Brasil-Portugal. Eu acho que ele fortalece e que o brasileiro ele deve buscar os seus direitos através de outras leis que o protejam em situações como essa. Os benefícios que constam desse Tratado de Amizade não estariam estimulando esse sentimento contra os brasileiros lá? Olha, Bob, parece que Portugal é o gancho da nossa conversa hoje, mas parece que o momento atual do mundo é um momento de desconfiança com essas amizades historicamente estabelecidas. Veja, o que aconteceu na Europa? Nós temos uma Europa que passa por uma primeira guerra, depois passa por uma segunda guerra, onde irmãos europeus brigam entre si. Saca-se depois da Segunda Guerra a alternativa de uma vida pacífica por meio da União Europeia, uma tentativa de constituição de um bloco, exatamente para evitar essas divisões, essas separações. E agora você viu o que acontece, o que até hoje ainda está acontecendo no Reino Unido em relação ao Brexit, onde as pessoas dizem, não, nós não queremos fazer parte, nós queremos, de fato, ficar separados. A ideia do tratado entre Brasil e Portugal, olha o nome do tratado, Tratado de Amizade. Tratado de Amizade é o nome, está um pouco associado a isso. Isso é uma relação historicamente estabelecida, consolidada, uma relação, uma via de mão dupla, não é simplesmente porque nós brasileiros temos prerrogativas especiais em Portugal. Os portugueses também têm prerrogativas na nossa nação. É bilateral, tratado. Bilateral, nosso país. E isso visa consolidar. E por que está acontecendo agora? Agora está acontecendo, haver naturalmente um fluxo de brasileiro para Portugal,
fruto de um momento que o Brasil tem passado, notadamente a crise econômica, e talvez isso incremente essa resistência. Mas é bom que se diga que não é, portanto, um tratado que rende gracejos gratuitamente a brasileiros em Portugal. É um tratado em que, da mesma forma que Portugal nos trata, nós prometemos tratar os portugueses aqui, e temos feito. Falando de Brasil e de brasileiros e de sentimento em relação aos estrangeiros, o que aconteceu em Roraima em relação aos venezuelanos? Como é que nós poderíamos enquadrar? Nós poderíamos enquadrar isso dentro desse argumento do professor Tourinho, dessa expansão de xenofobia pelo mundo afora? Sim, eu acho que a própria globalização, o fluxo migratório, ele aumenta a cada ano, por vários motivos, né? Inclusive pela facilidade de mobilidade. Então, esse fato recente, não só em Roraima, mas em todo o Brasil, a xenofobia contra haitianos, contra venezuelanos, destruiu um pouco aquela falácia de que o Brasil, os brasileiros são um povo extremamente hospitaleiro e que não havia um racismo e uma aversão a estrangeiros na nossa sociedade, né? E que me pareceu muito, muito triste. Aqui no Brasil, nós temos várias leis que coíbem também a xenofobia. Você tem no próprio Código Penal o artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal, fala da injúria racial e lá tem elementos contra estrangeiros. Você tem na lei de racismo também previsão sobre punição contra a xenofobia. Mais recentemente, duas leis muito importantes, a lei de terrorismo. A lei de terrorismo, ela aponta a xenofobia como um ato de terrorismo, não é? Quando você tem um ato destinado por razões de raça, religião, xenofobia. E uma lei também muito importante, que foi aprovada recentemente, a Lei de Imigrações, que veio substituir o status estrangeiro, especificamente lá nas políticas públicas migratórias, o combate à xenofobia é uma política pública do Estado brasileiro. Na Europa, há alguns países, por exemplo, que praticam ou que mantêm uma legislação de proteção aos estrangeiros, por exemplo, no caso da Itália. O que acontece na Itália, o que acontece na Hungria, né? São países que publicamente assumem uma posição contra refugiados, né? Não adianta dizer, não, o barco está chegando, eles estão há um mês em alto mar, querem atracar, não vão atracar e não atracaram. Existe uma legislação específica, por exemplo, em outros países para proteção desse fluxo migratório? Olha, Bob, as nações são soberanas e podem internamente disciplinar qual a sua política para receber estrangeiros. E eu subscrevo essa possibilidade. É legítimo que uma nação olhe para si e diga: eu não consigo receber 1 milhão de estrangeiros esse ano no meu país. É legítimo. Daí o país pode... Mas daí a dizer que não vai receber mais ninguém... E mais, porque uma coisa é ele dizer, olha, eu não vou... esse ano eu vou conceder X vistos. Pode fazer isso. Agora, uma vez concedido, uma vez estando sob a sua batuta nacional, você tem o dever de estimular a tolerância. E mesmo para aqueles que eventualmente não recebam seus vistos, que não consigam os status de refugiado, que tenham que voltar a uma maneira cortês, decente, digna de tratá-los. Agora, seja acolhendo muito, seja acolhendo pouco, há sempre uma forma compatível com a Constituição, compatível com os direitos humanos, de dizer sim ou dizer não. É em busca dessa forma adequada que nós nos reunimos em debates como esse, tentando encontrar um caminho. Posso só complementar? Por favor. Concordo integralmente com o que o professor Saul disse, mas existe também um viés internacional, não é? Um dos tratados mais importantes de direitos humanos que existe é o Estatuto dos Refugiados, que inclusive o Brasil faz parte, não é? E vários países do mundo aderiram a esse Estatuto do Refugiado. E esse Estatuto do Refugiado, ele garante justamente uma proteção a uma pessoa que está numa situação de refúgio, porque a gente não pode considerar um refugiado como um estrangeiro comum. O refugiado é uma pessoa que está em uma situação de penúria, uma situação de perseguição. Então você tem pessoas que fogem da guerra, pessoas que fogem de catástrofes ambientais, pessoas que fogem da fome, não é? Então,
Isso gera uma preocupação humanitária muito grande. Tanto é que no Brasil, a nossa lei, que também se chama Estatuto do Refugiado, é praticamente uma cópia desse tratado, não é? Então isso demonstra que, por mais soberano que os estados sejam, se eles fazem parte do sistema de proteção dos direitos humanos, se eles aderiram a esses tratados que tentam proteger a dignidade do ser humano, isso também vai ser uma forma de obrigar os estados a promover essa proteção. Nós vamos falar aqui no programa, mais para frente, sobre a eleição do Parlamento Europeu. Mas esperava-se que, na somatória dos votos, a ultradireita, a nacionalista, que é contra os imigrantes, tivesse um número maior de cadeiras. Aparentemente, isso não aconteceu. Surgiram os partidários ambientalistas. Como é que você vê esse refluxo momentâneo desses grupos que são antissemitas e extremamente nacionalistas? Nós tínhamos um momento europeu de grande contenção. Essa contenção, ela pode descambar quase que para uma opressão. Se você diz que você não pode mais falar, você não pode mais brincar, você não pode mais contar uma piada, você não pode mais fumar, você não pode mais beber. Quando você apresenta um conjunto de privações muito grande para uma comunidade e depois aparece alguém dizendo tudo isso é bobagem, vamos fazer acontecer, é claro que há um extravasamento. Posteriormente, um retorno. Eu acho que na Europa que está acontecendo é isso. Eu concordo com o professor Saul. Eu não sou cientista político para ter uma análise técnica, mas eu acho que é um movimento natural, não é? Que acontece não só na Europa, mas em outros lugares, até mesmo aqui no Brasil. Nós estamos acompanhando também um movimento, talvez não com aquela intensidade, mas semelhante, nos Estados Unidos também. É lógico que algumas posições acabam se perpetuando mais no poder e esse pêndulo demora um pouco mais, mas faz parte do próprio processo democrático, faz parte do próprio amadurecimento da sociedade. Aparentemente, alguns imigrantes sofrem mais que outros, né? Os africanos, por exemplo, pela cor da pele, os muçulmanos pela religião, os judeus pela religião. A Angela Merkel estava dizendo em uma entrevista à rede CNN que não tem uma única escola para crianças judias ou centro de creche de atendimento aos menores. Nenhuma escola está livre de proteção policial na Alemanha. A polícia tem que proteger todas as unidades. Por que alguns grupos sofrem mais que outros? É cultura, uma cultura nefasta? O que é isso? Olha, Bob, eu acho que é uma indagação que reclama de nós conhecimentos aprofundados sobre aspectos variados da vida. Na nossa perspectiva mais jurídica, nós temos alguns grupos que são historicamente prejudicados ou discriminados, perseguidos. Quando você fala no povo africano, nós lembramos imediatamente da escravidão e sabemos o que foi feito lá. Quando você fala do povo judeu, nós sabemos o que resultou na Segunda Guerra Mundial e o antissemitismo, que ainda existe. Está crescendo. Que ainda existe, que está crescendo. Eu estava agora, recentemente, em Israel e estávamos num almoço, depois do horário de trabalho, com um grupo de colegas assessores judeus, todos eles estrangeiros, e uma cena constrangedora. Passa na televisão durante o almoço, eu, o único não judeu presente à mesa, é a cena de um carnaval, uma festa de carnaval na Hungria, com um carro da escola de uma escola de samba deles, não escola de samba, uma escola alegórica deles, e com a mesma caricatura do judeu com a face semelhante a um corvo, sobre sacolas de dinheiro, já reconstruindo aquilo que nós imaginávamos que jamais seria reconstruído na Europa. Trágico. Trágico. Então, esse é um quadro, sem sombra de dúvida, que mostra que algumas comunidades específicas, alguns grupos específicos, eles têm historicamente enfrentado resistência mais do que os outros. Daí a nossa Constituição, ela ser muito específica, por exemplo. A nossa Constituição, ela vai falar sobre a questão racial, porque já sabe da história. Ela vai falar sobre o sexo, a discriminação em relação ao sexo, porque já sabe da história. Então, às vezes a experiência nos ajuda a entender o presente. Bem, chegamos ao final. Muito obrigado pela participação no nosso programa. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br.
Um abraço e até a próxima.